Quando eu tiver determinado livro, eu vou conseguir aprender inglês. Ou se não, quando eu comprar aquele computador top, eu vou conseguir estudar. Melhor, quando eu tiver o Kindle pra ler os livros. Ou um tablet, porque daí eu leio e anoto. Nossa, se eu tivesse mais tempo durante o meu dia, claro que eu ia me tornar fluente. A Luciana se tornou fluente porque é uma desocupada. Hoje eu vim te mostrar que essas desculpas estão te atrasando muito no seu aprendizado de outro idioma. E também como você pode fazer para começar a aprender agora com os recursos que já tem. Olá, amigo, seja bem-vindo ao seu canal Cristão de Produtividade. Eu sou a Luciana Sampaio. Você sabia que o material perfeito simplesmente não existe? Desde que eu criei o meu canal e tenho falado algumas dicas de como eu aprendi inglês de forma autodidata, como eu aprendi inglês sozinha, sem investir muito dinheiro, no caso eu não investi nada de dinheiro, eu tenho recebido diversas perguntas e dentre elas, as pessoas simplesmente não conseguem entender qual material eu usei para me tornar fluente. Mas o ponto é que eu sempre tento explicar para cada uma delas é que eu não usei material específico. Não há um material específico que vai fazer com que você se torne fluente, mas sim estratégias específicas. É preciso se manter constante, saber identificar todos os seus erros e como melhorá-los. Não comprar um livro de estudos e começar a ler e fazer os exercícios. Sendo assim, quando eu recebo esse tipo de pergunta, eu simplesmente falo para as pessoas, não tem um material específico, eu não usei nada específico para que eu aprendesse. Eu sempre usei aqueles materiais que eu amo e é sobre isso que eu quero falar um pouquinho mais hoje. Um dos meus livros favoritos da vida é um livro chamado Caminho a Cristo. Esse livro em inglês tem o nome Steps to Christ e realmente a autora fala de todos os passos que você tem que dar para que você consiga alcançar a Jesus. Enquanto eu estou falando, eu vou deixar na tela passando algumas marcações que eu fiz nesse PDF quando eu li o livro e quando eu estava praticando meu inglês enquanto eu li esse livro. Eu acabei de falar com você sobre o que é esse livro, qual é o assunto dele. E como você pode reparar, não tem nada relacionado à ideia de aprender inglês. Nesse livro não há regras gramaticais, não tem como eu obter vocabulários com dicas. Esse é simplesmente um livro que eu tinha interesse e comecei a ler ele em inglês. É desse tipo de material que você precisa, porque assim você não vai desistir no meio do caminho, você vai prosseguir, porque aquilo é algo do seu interesse. Você não vai ficar lendo as regras gramaticais, mas sim vai entender como aplicar cada uma delas quando vai estruturar determinada frase. Aqui eu digo que não há material perfeito para que você aprenda. O material perfeito, na verdade, é aquele que você tem interesse. Inclusive, deixe de lado as desculpas de que eu não tenho computador para estudar, eu não tenho um tablet, eu não tenho recursos necessários, produtos, aparelhos, eu não tenho isso nas minhas mãos, como é que eu vou aprender? Tudo que nós fazemos em um computador hoje em dia, ou a maioria das coisas pode ser feita através de um celular. Ou se não, se você não consegue fazer as coisas no celular, tem recursos diferentes, como por exemplo os aplicativos. O Duolingo, você pode usar ele no seu celular e aprender inglês de uma forma super dinâmica. E os recursos mais simples do celular podem ser usados, por exemplo, você pode abrir o bloco de notas e colocar as palavras que vai aprendendo para que você mantenha aquele vocabulário. Gente, até mesmo um caderno pode ser usado, um caderninho você pode usar para que você desenhe as coisas que você tem aprendido, sei lá, fazer um mapa mental dos conteúdos que você tem estudado ultimamente. Além de não precisar de um material específico, você também não precisa de um aparelho específico para aprender inglês. E voltando para a parte dos materiais, eu também gostaria de abrir um adendo aqui. Eu falando tudo isso não significa que você não pode estudar com livros voltados a isso. Os livros têm sim as suas vantagens, como por exemplo os exercícios. Nós sabemos que precisamos de um contexto para guardar as palavras. E através dos exercícios isso é possível de uma forma muito simples. Um problema muito grande das minhas leituras em inglês quando eu estava praticando dessa forma é que eu tinha contato com diversas palavras, inclusive palavras que eu não conhecia. Eu traduzia essas palavras, marcava, deixava elas lá marcadinhas e depois eu nunca mais as via. E qual é o problema disso acontecer? Você não vai adquirir um vocabulário se você simplesmente passar pelas palavras uma vez e depois não ouvir mais. Já se você tem um livro para estudar de fato inglês e tem as regras e tudo mais e os exercícios, ao fazer os exercícios diariamente, você vai ter contato com as palavras mais de uma vez e isso vai fazer com que você guarde elas, com que você retenha. Sendo assim, o que eu acho que é fundamental é que a gente aprenda a fazer a junção entre os dois. Tanto a nossa leitura ali com um aprendizado mais autodidata, então a leitura de livros que gostamos em inglês, quanto o aprendizado acompanhado com um livro de conteúdo em que você vai conseguir fazer exercícios para de fato manter aquele conteúdo na mente. Se você conseguir ter acesso a esse tipo de livro, excelente, estude com os dois métodos. Por exemplo,
exemplo, eu voltei a estudar inglês ontem, inclusive, através da leitura de um livro clássico. Além de me tornar fluente em espanhol em 2025, eu gostaria muito de passar do nível C1 para o nível C2 em inglês e, de fato, ser fluente das fluentes. Portanto, além de ler esse livro clássico, eu também pretendo começar a estudar através do livro Common Mistakes at Proficiency and How to Avoid Them. Esse livro é da Cambridge English. E com certeza eu vou fazer vídeos falando se essa estratégia funcionou. Fique atento aí ao canal. Quando pensamos em aprender outro idioma, nós geralmente consideramos, ok, eu preciso investir horas e mais horas e horas do meu dia. Mas eu não tenho esse tempo disponível. Acabei de falar que gostaria muito de me tornar fluente em espanhol no próximo ano. E para isso eu tenho estudado 1 horinha por dia. Sim, é pouco, mas é o que eu consigo. Dentre os vídeos que eu assisto para obter mais palavras, para conhecer, para conseguir o vocabulário e os treinos, eu uso somente 60 minutos. Isso pode parecer muito ou pouco para algumas pessoas, mas é o tempo que eu tenho disponível. E ele é suficiente, porque eu tenho usado as estratégias certas e eu tenho crescido muito no espanhol. Ah, Lu, mas eu não tenho isso disponível no meu dia, eu não consigo estudar durante 1 hora. Isso pode acontecer em 2 casos. O primeiro é que você tem sim o tempo, mas se você for observar, por exemplo, o seu Instagram e o seu TikTok, você gasta mais de 1 hora por dia, esse tempo deveria ser investido no seu estudo. Ou senão você de fato não tem tempo e está trabalhando muito, tem a família, tem os estudos, mas como eu já comentei em alguns dos vídeos, você tem que usar os momentos livres em que você pode ouvir ou fazer qualquer outra coisa para aprender. Se você vai passear com seu cachorro ou vai fazer qualquer outra coisa que permita que você escute outro conteúdo, esse tempo pode ser usado para aprender. Ou talvez há momentos no seu dia a dia em que você pode ler e nem sabe. Ontem eu fui aos Correios buscar o querido microfone que vocês estão vendo, agora nós temos um áudio de qualidade nos vídeos, e eu gastei 5 horas. Eu demorei pra ir e voltar dos Correios por conta do trânsito na minha cidade, que é terrível. E nos momentos livres que eu tinha, ao invés de me entreter no meu celular, eu simplesmente peguei o livro que eu estava lendo, inclusive quase terminei, é aquele livrozinho ali, Maranata. Eu pegava o livro e simplesmente começava a ler. Sem brincadeira, durante esse período eu li mais ou menos umas 30 páginas, e pode parecer pouco porque eu passei 5 horas na rua, mas eu fico enjoada no ônibus, então eu não li no ônibus, eu só li realmente nos momentos em que eu tinha livre. Quando eu cheguei nos Correios e daí tava enfrentando a fila para poder pegar a minha encomenda. Nesse momento eu comecei a ler. Ou senão, quando eu estava esperando o ônibus. O ponto é que talvez você não tenha tempo para estudar, mas você tem momentos livres que podem ser usados para o estudo. Se você simplesmente substituir as músicas que você escuta na academia por um podcast, isso já vai te ajudar demais a aprender. Nós temos o costume de esperar pelo momento ideal para começar a agir. Então, eu vou esperar até que chegue o próximo ano, o próximo mês, para que eu consiga aprender o inglês. Eu vou sim usar essas estratégias, mas somente no momento certo. E isso nos paralisa, esse tipo de coisa causa procrastinação e faz com que a gente nunca comece. Então entenda que o começo deve ser agora. O progresso real vem com a ação contínua, mesmo que imperfeita. E é no processo que encontramos o aprendizado e as oportunidades de melhora. Mesmo que seja aprendendo uma palavra ou uma frase por semana, comece hoje. Invista o seu tempo e os seus recursos para mudar a sua mentalidade. E esse foi o vídeo de hoje. Se você quiser continuar aprendendo como desenvolver o seu inglês sozinho, eu te indico muito esse vídeo em que eu falo como eu aprendi a falar inglês mesmo não tendo amigos para conversar. Nossa, que triste. Mas eu não tinha nenhum conhecido que sabia falar inglês. Eu te vejo no próximo e lembre-se, você é amado. Tchau!